Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz na parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa permanecer no meio de nós. Nós possamos aproveitar bem este momento na presença do nosso Deus. Você já se sentiu cansado algumas vezes? Mas não de trabalhar, não do dia a dia, mas sim do Evangelho, no sentido, as coisas não acontecem como você imaginou que aconteceria, as coisas às vezes parecem diferentes e aquilo vai muitas vezes nos cansando, né? Mas provavelmente é porque nós estamos com a motivação errada. Muitas vezes o nosso coração está ligado numa promessa que não veio muitas vezes do Senhor ou não foi daquela maneira. E por isso, às vezes, nos cansamos. Às vezes nos frustramos. Às vezes, o plano de Deus é diferente para nós. E demoramos a entender porque nós saímos do Evangelho. Nós queremos atalhos. Mas nós não podemos nunca esquecer do poder do Evangelho em nossas vidas. O real Evangelho em nossas vidas, a promessa de Deus, Evangelho que significa boas novas, está falando de salvação, de perdão e de uma herança eterna com o Senhor. Sempre que você se sentir cansado, sempre que você, porventura, achar que Deus não está mais com você, volte ao Evangelho. Volte à promessa original do Senhor. Volte ao momento da salvação, em que momento você foi resgatado. Qual foi a real promessa que Deus te fez, que está escrito na palavra. E talvez essa força seja novamente renovada porque o Espírito Santo habita em nós. Olha só esse texto, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E olha a gente fazendo um esforço danado. Olha o que diz a palavra. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui em tua santa e gloriosa presença, Senhor. Muitas vezes somos incapazes de reconhecer, Senhor, a tua soberania, o teu cuidado, o teu poder em nossas vidas. E vem o desespero, vem a tristeza e vem o cansaço, Senhor. Mas te pedimos, Espírito Santo, nesta manhã, como já foi falado no início do culto, renova mesmo, Senhor, as nossas forças. Renova, Senhor, as tuas promessas, Senhor. Que nós possamos entender e compreender, Senhor, o que é estar em tua presença. O que é o Evangelho, o que é te servir, Pai. Muitas vezes insistimos, Senhor, em querer trilhar outros caminhos, mas nessa manhã, Senhor, nos traz de volta a tua santa presença, Senhor. Que nós possamos entender e compreender o poder da tua palavra em nossas vidas. Nós sabemos que a tua presença é o que faz toda a diferença. Nos ajuda, Senhor, a compreender. É o que te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém? Nós, cristãos, a gente se agarra às vezes a algumas coisas que muitas vezes não foi falado por Deus. Como você pode saber se algo vem de Deus ou não? Duas formas. A principal, está de acordo com a palavra de Deus? Deus ele nunca vai se contradizer. Se há uma promessa que é contra o que Deus prometeu, ela não vai se cumprir. E a segunda forma de você saber que é de Deus é exatamente isso. Ela vai se cumprir em sua vida. Dito isto, somos salvos no Senhor. E quando Cristo se torna o Salvador das nossas vidas, se foi verdadeiro, há uma mudança em nossas vidas. Qual é a principal mudança? Salvação significa o quê? Eu entendo que a minha herança não é deste mundo. As coisas que eu tanto preciso e me agarro, me esforço para ter,
vão ficar aqui. Isso não significa que a gente não deve trabalhar, lutar e prosperar. Não é nada disso. Mas a salvação verdadeira muda o nosso entendimento. E a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente tanto valoriza, para Deus pouco tem valor. Sendo o que tem no meu coração, o que eu tenho buscado, o que eu tenho falado, com o que eu tenho preenchido o meu coração, sendo que valeu o preço de sangue. A gente cantou aqui maravilhosa graça, e Deus é o leão da tribo de Judá, e tantas coisas. E como a gente muitas vezes retribui a Deus? Com pedidos que nada têm a ver com a palavra do Senhor. Muitas vezes somos incapazes de agradecer a Deus pelo simples respirar, pelo simples motivo de termos acordado hoje. Aí você pode pensar, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Tudo. Buscai a Deus, o reino e a sua justiça. E estas coisas, é o que está dizendo a palavra, ou seja, isso é o versículo 33. Estas coisas, os versículos anteriores. O Senhor cuida de nós, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua vida, Ele não vai deixar faltar quando nós colocamos realmente o nosso coração na presença de Deus. E eu falo isso porque eu tenho que ficar muitas vezes, Senhor, qual é a minha oração? Se fosse colocar um quadro aqui, né? Quantas orações, né? Da minha oração, o quanto eu agradeci, o quanto eu pedi crescimento espiritual, o quanto eu pedi, Senhor, me ensina, como eu cantei aqui, um coração igual ao teu. Aí o Senhor vem dar o coração e fala, não, Senhor, esse coração não, eu quero um coração igual ao teu, mas na parte boa, no sentido humano. Agora, do outro lado do quadro, é uma beleza. Tem pedidos que está na página, sabe sei lá o quê. E quando entendemos a salvação, entendemos que é para a eternidade. E devemos andar com essa cabeça. Eu estava brincando com o Val no começo do culto, né? Falando, como é que foi a semana? E um falou para o outro, não importa. Não faz diferença. Por quê? Durante toda a semana não faltou a presença do Senhor. E por que muitas vezes a gente insiste em reclamar? Se eu sou salvo, eu não posso ter espaço de murmuração em minha casa. Fala que as bênçãos do Senhor virão sobre a minha vida. Desculpa, irmão. Se nós insistimos em murmurar, ela não tem espaço em nossas vidas. Quando nós somos salvos, o Senhor quer o nosso coração de uma forma plena e completa. Plena e completa. Na palavra do Senhor, lá em Naum, capítulo 1, acho que verso 3, diz que o Senhor é tardio em irar-se. Esse tardio aqui é em todos os sentidos, e ainda bem. Já pensou se o Senhor fosse rápido em fazer todas as coisas? Há um preparo. Sempre que você se sentir cansado, desanimado, inseguro, nesse exato momento, você para e tudo e fala, Espírito Santo, põe em mim novamente esse fogo, esse desejo, Senhor, que eu sei que eu sou salvo. Eu estou protegido de todas as coisas aqui. Senhor, eu vou passar por um momento difícil essa semana. Talvez eu receba um diagnóstico. Talvez eu receba informações ruins. E acontece na vida do crente. Acontece na vida do cristão. Mas em nome de Jesus, Senhor, nada irá me tirar da tua santa e gloriosa presença. Esse é o poder do Evangelho, ele transforma a nossa vida de forma espiritual. É no espiritual. O que acontece no exterior quando alguém... O melhor testemunho que a gente pode ter é quando alguém te encontra e começa a querer resgatar o teu passado. Ele só está mostrando o seguinte, olha, houve mudança, houve transformação espiritual e ela se refletiu no material. É a melhor coisa que tem. Porque foi graça, nós não merecemos. Mas esse é o dom que está em nossas vidas. Nós não podemos desperdiçar isso. E de novo, irmãos, tenha muito cuidado com as orações. No sentido assim, onde você está gastando as suas orações?
Posso falar de mim. Às vezes eu lembro de algumas orações antigas, eu falo, não, ainda bem que Deus não leva em conta. E nem vai ter um telão para mostrar. Porque olha, não vai. Não pode ter. As orações que não faz sentido. Das duas umas, ou não conheço Deus, ou provavelmente eu não sei o que é ser salvo. Se apegue a Deus. Às vezes a gente ora a Deus e quer as coisas de forma imediata. Nós insistimos aqui, hoje à noite, quando você for ler, leia mesmo, entenda a palavra. É uma afirmação, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós acreditamos, e as coisas vão sendo acrescentadas, a gente nem percebe. Nossa vida vai sendo mudada. E a gente entende, tem uma herança do Senhor pela eternidade. Nada se compara a 70, 80, seja 100 anos aqui, com a eternidade com o Senhor. E é dom dele, ele deseja isso para nós. E nós devemos entender que quando isso acontece em nossas vidas, é contínuo. Ninguém muda do dia para a noite, é impossível. Se vivermos aqui durante 10 anos, serão 10 anos de mudança. Se vivemos aqui mais 30 anos depois de estarmos com o Senhor, serão 30 anos de mudança. Não tem perfeição aqui nessa terra. Por isso que nós dependemos. Leia todos os dias, não deixe de ler, não deixe de fazer o seu... Não tem nada mais importante no seu dia. Se você acordou, já foi para o celular, já foi resolver um monte de coisa, e você diz que é cristão, alguma coisa está faltando em sua vida. Um cristão verdadeiro, a primeira coisa que ele acorda e vai fazer é dobrar os joelhos. Isso eu posso afirmar. Se você não está fazendo isso, em nome de Jesus, mude hoje. E você vai ver o quanto isso vai fazer diferença em sua vida. Ah, mas eu acordo cedo. Então dorme 10 minutos mais cedo e acorde 10 minutos mais cedo. Mas dobre os seus joelhos e agradeça ao Senhor. Agradeça com o mesmo entusiasmo que você cantou aqui. Não precisa... Às vezes tem gente dormindo ao seu lado. Então, Senhor... Mas agradeça a Deus. Essa é a simplicidade do Evangelho. Nós achamos muitas vezes que o Evangelho... Não, eu vou orar que vai descer um fogo danado que vocês vão ver. O seu coração, louvando a Deus em sinceridade, nós não podemos entender o quanto isso é poderoso espiritualmente. E mais, quando nós fazemos isso em união, como diz a palavra do Senhor, não é a minha voz e a sua, é o corpo de Cristo louvando ao Senhor. E nós não podemos entender muitas vezes, porque o Senhor ainda, eu entendo que não deu essa capacidade para a gente. Mas se entendêssemos o quanto isso é poderoso, a gente faria isso sempre. A gente deixaria as coisas lá fora e louvaria ao Senhor e aproveitaria cada momento. E nós devemos seguir. E muitas vezes nós esquecemos da salvação, ou do Evangelho, ou do poder dele em nossas vidas. E nós esquecemos que algumas coisas vão acontecendo, por exemplo... Uma das primeiras coisas que acontece em nossas vidas, a cegueira espiritual é tirada e vem a luz de Deus. Opa, agora eu entendo o que é Cristo. Vem a cura espiritual. Lembra de Saulo? Alguém que sabia exatamente o que tinha que fazer e mais, conhecedor da palavra. Segundo ele. Está escrito, eu faço. Ah, meu amigo. A palavra diz em Atos capítulo 9, que aquele personagem tão cheio de si, tão forte, com cartas para aprender, ele naquele dia encontrou Jesus Cristo. E a palavra diz que mudou. Isso acontece diariamente com as nossas vidas. Se nós nos encontramos com Cristo, e assim como Paulo entendemos que agora eu preciso mudar, agora o Espírito Santo precisa tomar conta da minha vida, a cegueira espiritual é tirada de nós. A cura espiritual é colocada em nossas vidas. A mudança real vai acontecendo em nome de Jesus. E vem a mudança de caminho. Lembra de Zaqueu? O que aconteceu com ele quando ele encontrou Jesus? Para mim, a parte mais absurda do texto não é Jesus falar, desce da árvore, não é falar as coisas, ele devolveu.
o final do texto lá em João 9, lá no livro de João, Jesus disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Se foi quadruplicado, se foi devolvido o dinheiro, se ele ficou na miséria de novo, não faz diferença. O final do texto disse: hoje a salvação chegou a esta casa. Guarde isso no seu coração, quando você se sentir novamente, como falamos no começo do culto: eu estou cansado, eu estou em dificuldade, e acontece com todos nós. Lembre-se dessa palavra há algum tempo e hoje continua: a salvação está na minha casa, em nome de Jesus. Nada, ninguém pode tirar isso de você, amém? E aí a gente continua. Sai o mal, entra a união com Cristo, e aí a libertação completa. A libertação completa é um processo, não sei quanto tempo vai. Eu queria saber te dizer. Ela acontece cada dia que você vai entendendo. Eu não posso largar esse Deus. Eu não posso voltar aos antigos hábitos. Eu não posso murmurar porque não aconteceu do jeito que eu queria. Eu não posso porque o irmãozinho ganhou e eu não. Isso não pode ter dentro da igreja. Para cada um de nós a vida acontece de um jeito. A salvação é para todos. Mas nosso chamado aqui é de um jeito. Cada um vai passar de um jeito. Lembre-se disso. E por que muitas vezes somos assim? Nós somos tímidos. Para torcer para o meu time é uma beleza. Eu ponho camisa, eu vou no estádio, eu conheço todos os cantos. Agora, para falar de Jesus, aí não, né? Jesus precisa, né, ficar falando. E mais, quem foi o artilheiro do time em 1974? Fulano com tantos gols. E o Salmos 27? Rapaz, nem é uma crítica, porque eu também torço. Né, Natalina? Mas nós somos tímidos. E por isso, muitas vezes, demoramos a crescer. Nós ficamos apegados a uma promessa que nada tem a ver com a palavra de Deus. Deus vai fazer. Mas muitas vezes nunca foi a promessa de Deus para você. A verdade é que pouco conhecemos o nosso Deus. A verdade é que muitas vezes passamos anos e anos, mas somos incapazes de descrever o nosso Deus. Muitas vezes lemos e essa palavra ela não penetra em nossos corações. Muitas vezes temos dificuldade. E eu não estou falando que vou ler aqui, na próxima semana eu vou pegar a palavra e vou... Se acontecer isso, amém. Mas estou falando de diariamente. Essa palavra tem mudado a minha vida. Uau, eu tinha lido, eu nunca tinha percebido. Eu estava tentando conquistar esse dom, mas olha o que diz a palavra. Já está lá, já foi dado. Como eu faço para aproveitar? Nem precisa. É por meio da fé. Acredite que você merece. Porque Jesus já fez a obra. Que maravilha. Não esqueça de quem é o Espírito Santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós esquecemos muitas vezes. Nós achamos que o Espírito Santo é alguém que só está falando. Permita falar aqui. Você acha que o Espírito Santo é só alguém que só fala com sonho, só revela. E a revelação muitas vezes está aqui também. Eu li o texto e o Espírito Santo vem: é isso, meu filho. É com dificuldade às vezes. Às vezes é na força do braço e do ódio para pegar o ônibus de manhã, amém? Às vezes é a dificuldade de ficar em silêncio. Claro que é. Quando você é confrontado. Na minha razão, eu tenho a resposta. Eu sou bom de resposta. Ao Espírito Santo, tá bom. Você é bom de resposta ou você quer ser cristão? Isso não significa ser bobo, não significa aceitar.
Não é nada disso. É o reino de Deus em nossas vidas, é a salvação. Isso é obra de Cristo. Isso é a mudança que Cristo coloca em nossas vidas. Como é difícil, né, engolir? Como é difícil deixar para lá. Como é difícil perdoar. E a Bíblia fala sobre isso. O presente. Aproveite a vida que Deus te deu aqui por esse pouco tempo. Se você já é casado, ame a sua esposa todos os dias. Olha a simplicidade. Assim como você diz que ama a Deus, ame a sua esposa e fala: "Oh, meu amor, te amo." Não da boca para fora, demonstre. Não deixe de perguntar nunca aos seus filhos como eles estão. Não importa se eles estão perto ou se estão longe, ou já são grandinhos, achando que já conhecem da vida. Ligue para sua mãe e seu pai se você ainda tiver. Ore por eles. Coloque no seu caderninho de oração alguém que você... Se você tem dúvida, o Espírito Santo te mostra. Ore por esse camarada aqui. E ele vai colocar alguém que você nem imagina. Só, esse não, Senhor. Não dá para ser o outro. Não. Você perguntou? Ora por esse. E ore até que as coisas se terminam. Faça. Olha a simplicidade. Alguém aqui falou em fechar um vulcão ou passar no meio do mar? Agora eu te garanto, olha a dificuldade que é fazer essas coisas. Sabe por quê? Ela quebra o nosso orgulho, ela quebra o nosso ego. Porque agora eu paro de fazer o que eu gosto e vou fazer exatamente o que a palavra está me mandando. Eu vou orar pelo natalino palmeirense, eu corintiano. Brincadeiras à parte, é assim, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. E muitas vezes a gente se preocupa, eu preciso, Senhor, que o mar seja aberto. Não. Olha o maná aí, vai comendo o maná e fica firme na presença do Senhor sem reclamar. É muito mais difícil. O que é mais difícil? O Senhor abrir o mar ou comer o maná sem reclamar? Nem precisa responder. No terceiro dia, é maná, Senhor. Veio do céu, mas é maná, Senhor. Na padaria aqui. Simplicidade do Evangelho em nossas vidas. É por isso que muitas vezes a gente se sente cansado. A gente quer... Eu li que Deus abriu o mar, então Deus tem que abrir o mar. Eu li que Deus mandou fogo do céu. Não, tem que ter fogo do céu. Não, simplicidade. Comece orando pelos que estão na sua casa. Amém? E essas coisas vão fazendo você crescer espiritualmente. Eu não sei o que Deus vai fazer para a sua vida, sinceramente. Deixa eu usar bem as palavras. Né? Sinceramente, não faz diferença. Por quê? A minha preocupação, a minha oração é: o que eu posso te ajudar espiritualmente? O que você precisa para permanecer de pé, como diz a palavra? Se você está forte, ajude quem está precisando. Essa é a minha preocupação. E as outras coisas, meu filho, vai trabalhar, vai atrás, e nem sei se você vai conseguir, mas em nome de Jesus, eu espero que consiga, mas espiritualmente, uma igreja forte, uma igreja que serve a Deus. Isso começa na minha vida, na minha família, na minha casa, e a continuação de tudo isso é aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Mudança de postura. Não dê lugar para murmuração. Não dê lugar para insegurança. Sempre que a insegurança vier à sua vida, lembre-se dessas palavras. Eu sou salvo, Senhor. A minha herança não é aqui. E quanto isso, como é que eu faço para viver aqui? Espírito Santo me ajuda a entender. Eu estou com dificuldade de entender, Senhor. Ou mais, Senhor, eu tenho uma promessa que foi falada, que foi de Deus. Só que, Senhor, se não quebra isso da minha vida, retira, Senhor. Eu não quero ficar carregando isso se não vem de Ti. Eu só quero carregar as promessas que vêm da Tua palavra. Eu não quero ficar carregando nada que vai atrapalhar o meu relacionamento contigo e vai me colocar em dúvida. Porque se você está em dúvida, alguma coisa de errado tem. Agora, nós não podemos ter dúvida da salvação. Nós não podemos ter dúvida das coisas que Deus deixou. Quando você vier aqui para louvar, não tenha dúvida que você está louvando o Deus Todo-Poderoso. Quando você lê a palavra de Deus, não fica com dúvida se Deus falou para perdoar. É para perdoar.
É para perdoar. É para perdoar. E mais, não compare a sua vida em nome de Jesus. Você conhece da Bíblia Pedro e Estevão? O que os dois têm em comum? Os dois foram salvos. Os dois foram alcançados pelo Senhor. O poder do Evangelho, e eles eram participantes do reino de Deus. Os dois. Ó que maravilha. Lá no comecinho da igreja. E como nós, eles foram tocados pela mesma mensagem. O Senhor Jesus é o Senhor e Salvador. E eles trabalharam na fé. Mas olha que interessante. Quando a gente pensar em comparar as nossas vidas, lembre-se, nós estamos falando de coisas espirituais. Pedro, apóstolo, viu Jesus e as coisas que Jesus fazia. Olha que maravilha. Mesmo assim, vacilou várias vezes. Mas a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, quando Jesus falou, fica lá reunido. E, incrivelmente, ele ficou. Ele era alguém expansivo, mas ele ficou. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo desceu naquela noite. E foi um negócio maravilhoso, e as pessoas foram cheias do Espírito Santo. E foi tão maravilhoso que quem não estava participando começou a criticar e falava que eles estavam bêbados, E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar, não, e começou a explicar. E o mais legal dessa palavra é que diz que no final, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Eu não sei se nós estamos em 30 aqui, mas se formos 30, imagina 100 igrejas dessa. Vem aqui, prega, 30 se converteram, sai 100 vezes. Dá para pensar nisso, naquela época? Numa noite? O mesmo Estevão foi pregar. E o que aconteceu com ele, como diz a palavra do Senhor lá em Atos? O mesmo Evangelho, o mesmo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Estevão começou a pregar. Não houve aplausos para ele. Não houve conversão de almas. Não houve naquela noite algo diferente. A palavra de Deus diz que ele foi apedrejado. O mesmo evangelho pregado, com situações diferentes. Então você está dizendo o quê, Gil? Que eu vou ser apedrejado? Não, estou dizendo que o evangelho de Deus em nossas vidas é diferente, porque nós temos caminhos diferentes. Quem vai pregar lá na sua família, provavelmente será você. Para outros, Deus enviou para pregar para longe. E quando ele pregou, não teve multidão, não teve aplauso nem honra. Era o mesmo evangelho, mas o resultado foi totalmente diferente. Alguém aqui tem dúvida que eles foram para o céu? Que eles foram salvos? Muitas vezes achamos que o termômetro do nosso relacionamento com Deus é visível. 3.000 almas é uma maravilha. Nenhuma alma não foi tão bom assim. Mas a mesma palavra diz que antes de apedrejá-lo, as suas roupas foram jogadas ao pé de um jovem chamado Saulo. E nós sabemos que uma vida, pelo menos, foi impactada, porque passado um capítulo, esse mesmo Saulo teve um encontro com Jesus e nós sabemos qual foi a diferença. Até o Val pregou aqui de manhã já. Às vezes a gente acha que 3.000 almas é que faz a diferença. Mas no caso de Estevão, sem nenhum testemunho, sem nada, a sua roupa jogada aos pés, suja de sangue, né? Da morte ali, seria apedrejado, fez diferença na vida de alguém. Portanto, continue levando a palavra. Como diz, um é o que prega, um é o que planta, outro é o que colhe, outro é o que rega, outro é o que... Em nome de Jesus. Faltou Deus na vida de Estevão? Não.
Apenas são planos diferentes. Está faltando Deus na sua vida porque não está acontecendo? Não. Apenas planos diferentes. Mas eu sou crente, eu sou cristão, essas coisas não podem acontecer comigo porque Deus está comigo. Desculpa falar, vai nessa. Enquanto estivermos nesse mundo, toda sorte de bênçãos pode acontecer em nossas vidas. Aproveite cada momento com o Senhor. Você não é nem Estevão, nem vai ser apedrejado, e talvez você também não seja Pedro. Felizmente, 3.000 almas não vão se converter na sua pregação. Mas seja você alguém que seja conhecido pelo Senhor, que dá bom testemunho, que serve bem ao Senhor em todas as situações, que não murmura, que lê a palavra, que jejua, que faz boas obras. Pedro, passa um, por favor. Que faz boas obras, não porque você tem ou porque é para se mostrar, mas porque o Senhor me salvou, então eu não vou me gloriar nisso, eu vou ajudar aquele que precisa em nome de Jesus. Amém? Esse é o poder do Evangelho. As coisas simples. Então você não vai, então não tem como eu abrir o mar? Acho que não. No seu caso não vai rolar, nem no meu. Nem ressuscitar um defunto ali ia ser legal, né? Vou chegar num enterro lá, assim, todo mundo correndo. Mas a simplicidade é muito mais difícil do que a gente imagina. E se quer começar, comece com perdão. Comece com mudança de comportamento, de direção. Comece controlando a boca, a língua, né? A palavra de Deus diz que a língua é algo terrível, ela pode tacar fogo numa floresta. E se você já passou dessa fase, amém. Então ore por mim, que eu ainda estou precisando. Em nome de Jesus. Isso é incrível, porque muitas vezes, dentro da igreja, geralmente tem dois tipos de pessoas. Pessoas que já cresceram no Evangelho, já conhecem. Isso não significa que... né? Isso não quer dizer muita coisa, não. E pessoas que foram resgatadas mesmo, situação terrível e foi lá. Não importa se você está num grupo ou num outro, não faz diferença. O mesmo Deus teve que ir lá e te resgatar. A única diferença são os nossos comportamentos. Vou falar de mim, minha oração. Eu já estou na igreja há bastante tempo. Então eu tenho que ficar me controlando, porque o que eu sou bom em julgar? Sou ótimo em julgar. E o Espírito Santo tem que ficar me lembrando, quem é você para julgar? Julgar no sentido assim... Ah, fulano, você já foi lá falar com ele? Se ele está precisando de ajuda? Se ele está precisando de um abraço? Se está precisando de ajuda material? Você já conversou com ele? Você sabe o nome dele? Às vezes você nem sabe o nome dele. Mas a primeira coisa que você fez, Gil, foi julgar. Então, o que adiantou crescer na igreja, saber a palavra, se no primeiro momento você falhou? Isso vale para as nossas vidas também. Então, se você também foi resgatado como eu, lembre-se que o Espírito Santo está sempre ajudando a corrigir as dificuldades. Só vou falar do julgar, não vou falar os outros meus defeitos, não, para vocês não ficarem, né? Mas é para ajudar em oração, em nome de Jesus. Mas a palavra é o poder do Evangelho em nossas vidas. Não esqueça disso. Então, voltando no início do culto, você está se sentindo cansado por causa das promessas que não se cumprem. Você está se sentindo cansado porque, apesar da sua oração, do seu jejum, Deus tem permitido que algumas coisas aconteçam em sua vida. Em nome de Jesus, se agarre à salvação. Amém? E as outras coisas, eu falo. Eu sou das antigas, eu escrevo as coisas. Eu tenho um caderno em casa, eu escrevo. Isso aqui, eu sou bom em julgar. Tenho que cortar isso da minha vida. E eu vou lendo, vou buscando. Está minha esposa aqui, que pode confirmar isso. Tem uma lista grande. Pode parecer uma coisa simples, mas é algo que eu preciso trabalhar. O que mais, Senhor? Vixe, aí o Espírito Santo fala, tá, anota aí, meu filho. Tem um monte de coisa. Porque essa é a nossa realidade enquanto vivemos aqui. Mas em nenhum dia vai faltar o Espírito Santo de Deus na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Amém?
E onde ficam as promessas de Deus, Jesus? É isso que eu queria saber. Eu vim aqui para ouvir a promessa. Vai ficar para uma outra ministração. Hoje a promessa de Deus é de salvação, perdão e herança eterna no Senhor. Essa aqui a gente pode falar o dia inteiro. Eu espero que não, mas se morrer hoje, seja salvo. E que a gente possa se encontrar na eternidade. Lá não vai ter Palmeiras, Natalina. Mas a gente, ainda bem. Corinthians tem na Bíblia. Mas iremos estar com o Senhor por toda a eternidade. Nós não temos noção. Eternidade. Eternidade. Sem dor, sem sofrimento, sem nada do que tanto a gente luta para ter aqui. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o poder do Evangelho em nossas vidas. Amém. Que oração, meu amor? Já terminou. Vixe, oh meu Deus. Amém. Jesus, o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor. Como é bom, Senhor, quando falamos isso, o nosso coração se aquece, Senhor, parece que vai explodir. E é bom demais ter essa certeza, Senhor. Muitas vezes ficamos apegados, Senhor, ao nosso dia a dia, às coisas que parecem ser importantes. E esquecemos de ministrar ou de simplesmente, Senhor, entender um único versículo, Senhor, que talvez vai mudar o nosso entendimento da nossa vida, do nosso trabalho e principalmente do nosso relacionamento contigo. Mas o dia a dia, Senhor, as tarefas, as preocupações, Senhor, ou também, Senhor, nosso orgulho, nosso ego, a nossa avareza e a nossa timidez nos impede de caminhar, Senhor. E tantas vezes ficamos, Senhor, presos a promessas que nunca veio de Ti, Senhor, que nada tem a ver com a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, renova mesmo o nosso entendimento. Que nós possamos entender e compreender, Senhor, o dom da salvação, Senhor. O dom da salvação, Senhor. Como é bom ser perdoado, Senhor. Como é bom saber, Pai, que o mal não tem mais poder sobre a minha vida. E que eu posso livremente dizer que és o meu Senhor e Salvador. Espírito Santo, eu te peço, visita tanto, Senhor, nesta manhã. Oh, Senhor, quebra essas promessas erradas, Senhor, esse entendimento errado. Não permita, Senhor, que nós possamos ficar, Senhor, presos às coisas que o Senhor nunca prometeu, mas renova o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos força, Senhor, para irmos de encontro àquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. E eu te peço também, Senhor, o Senhor é o Deus que faz tudo no espiritual, mas o Senhor também tem cuidado de nós. Olha os teus filhos, Senhor, os corações. Muitas vezes o dia a dia, Senhor, as necessidades, Senhor, querem nos fazer entristecer, nos deixar inseguros, Pai, achando que o Senhor não tem cuidado de nós ou que vai faltar. Em nome de Jesus, de igual modo, Senhor, quebra também essa insegurança, Pai. Pois o Senhor tem cuidado de nós em todas as coisas. Nas ótimas situações, Pai, que nós possamos glorificar e bendizer o Teu santo nome. Nas dificuldades, elas virão, e quando elas vierem, Senhor, que nós possamos glorificar e bendizer o Teu santo nome e aprender, Senhor, em tudo, em todas as situações, que o poder do Evangelho, Pai, que foi ministrado em nossas vidas, nos fortaleça, Senhor, e nos mantenha em pé em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, que nós possamos ter um ótimo dia, que nós possamos ter uma ótima semana, sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós. É o que te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.